Vamos começar nossa entrevista agora e vamos pedir a participação de todos os nossos âncoras aqui da Rede Xodó de Comunicação. Vamos conversar agora com o senador e pré-candidato à presidência da República, Alessandro Vieira. Boa tarde, Alessandro. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Jornal da Xodó. Mari Rodrigues e meu colega de bancada, Eduardo Carvalho. Sempre um prazer receber o senhor por aqui. Boa tarde, o prazer é meu. Sempre um prazer estar falando com vocês. Olha, para a gente começar por aqui, o senhor tem uma bela história na polícia como delegado, agora senador e pré-candidato à presidência da República. Falando sobre esse caminho que a Lava Jato tomou, qual a sua avaliação sobre esse assunto, já que o senhor também é polícia, é delegado? A gente tem que separar as duas situações. Primeiro, o lado político, né? Você teve uma politização muito grande da operação. Isso é negativo. Toda vez que você mistura política com polícia, o resultado acaba sendo negativo. Mas os fatos que foram provados pela Lava Jato são gravíssimos. E não dá para querer que o brasileiro esqueça, por conta de uma decisão do Supremo, que o brasileiro esqueça das malas de dinheiro, das confissões, dos bilhões recuperados, dinheiro todo que foi subtraído da Petrobras e de suas subsidiárias através de uma gestão que misturava crime e política. Esses são fatos, a história não vai ser mudada por conta de uma decisão da Justiça. A gente respeita a decisão da Justiça, ela vai ter consequências terríveis, porque você vai ter uma série de pessoas que são confessas, são criminosos que confessaram os crimes e que vão acabar sendo absolvidos de uma forma ou de outra por conta dos reflexos dessa decisão, que foi uma decisão, na minha visão, política do Supremo Tribunal Federal. Senador, no caso da Lava Jato, ela ficou personalizada, né, na figura aí do Moro. Todos os ataques, ele sai de herói e torna-se praticamente um vilão, né? Mas eu achei o caminho muito injusto. Vamos lá que ele não tenha sido imparcial o tempo inteiro. Mas negar o óbvio, quer dizer, as pessoas devolveram dinheiro, né? O juiz não faz processo, né? O processo não é feito, né? Então, a gente, enquanto população, ficou muito confusa. Tudo bem, é imparcialidade no julgamento, mas houve imparcialidade no processo, quer dizer... Essa discussão não está passando para o povo brasileiro a um crivo de inocência, porque como estão colocando, né, uma pessoa de uma cultura baixa vai entender que houve inocência, que alguém foi vítima, né, de um juiz. E é isso que a gente fica sem entender para a população. Como é que vamos passar para a população? A vítima de verdade, nesse caso, foi o povo brasileiro. Né? O povo brasileiro que teve toda uma fase de que podia ser de construção, de cidadania, destruída pela corrupção. A gente tem que lembrar exatamente como se deu todo esse procedimento. A Lava Jato não foi a primeira operação de grande porte de combate à corrupção no Brasil. E Sérgio Moro não é um herói, ele é um juiz que fez o trabalho lá na vara, em Curitiba, que era a sua obrigação fazer. Antes dele, vários outros fizeram e sempre esbarraram nas decisões dos tribunais superiores. Os tribunais superiores são compostos por indicação política. O cara não faz concurso para ministro do Supremo, para ministro do STJ. É uma indicação que tem critérios, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, políticos. Então todas as investigações sempre esbarravam lá. Investigações que aconteceram aqui em Sergipe, por exemplo, de governos passados, e que em decisões lá em cima acabavam sendo trancadas, paralisadas, os casos iam para prescrição. A gente teve o caso Navalha, é um exemplo muito claro disso. Operação Navalha, famosa aqui no estado de Sergipe. Hoje, um então condenado, Flávio Conceição, tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado, para ter uma ideia de como essas coisas mudam rapidamente por decisões de filigranas jurídicas. Tudo que a Lava Jato fez foi confirmado pelas 4 instâncias do Poder Judiciário: primeira instância, segunda, terceira e Supremo. Um caso específico, um habeas corpus, fica na gaveta do Gilmar Mendes por quase 2 anos, ele espera a mudança da turma, sai Celso de Mello, entra o Cássio. Ele espera a realização daquele ataque hacker, que supostamente, enfim, teve acesso a mensagens trocadas entre os participantes da operação. Essas mensagens, claro, não podem ser usadas como prova, mas mesmo assim são usadas como prova e o Supremo Tribunal Federal, com a mudança de entendimento de alguns ministros, decide que existia uma suspeição. Quando a gente vive numa democracia, no sistema democrático de direito, você pode discordar do Supremo, mas você tem que respeitar a decisão do Supremo. Então hoje... a decisão já está firmada pela suspeição, pela inadequação do foro, ou seja, não devia ser em Curitiba, devia ser em São Paulo, alguns dos casos, e isso tudo bagunçou todo aquele processo, todo aquele trabalho. Mas a verdade dos fatos, como a gente falou no começo da nossa conversa aqui, a verdade não muda. A decisão de Gilmar Mendes e da sua turma não vai mudar a verdade é quem teve um assalto. Esse assalto não começou com o PT, não é invenção do PT,
Talvez seja esse o grande erro da Lava Jato. Permitir que você pegue uma operação judicial, policial e transforme numa narrativa política. A corrupção não é uma invenção da esquerda. A corrupção existe no Brasil desde as caravelas com Cabral. Chegou aqui desde aquela época e continua até hoje. Continua no governo Bolsonaro. Os líderes de governo do Lula são líderes do governo do Bolsonaro. Os partidos que apoiaram Lula são os partidos que estão apoiando Bolsonaro, inclusive com o Bolsonaro filiado ao partido de um cara que foi preso no mensalão do PT. Então a gente tem que botar o pé no chão, deixar de lado essas paixões políticas, entender que o político não é Deus, não é um herói. Ele é um funcionário público contratado por tempo. Você contrata para 4 anos de serviço, não presta, troca. Não essas pessoas que geram uma devoção apaixonada e fazem com que a gente tente esquecer a realidade. Uma das partes do meu trabalho é não deixar que as pessoas esqueçam a verdade. No caso da entrada do Moro como se candidato da terceira via, abre-se também uma nova discussão. Estava muito polarizado entre o Lula e o Bolsonaro. Veio a pandemia, óbvio, quem está à frente de um governo, num período pandêmico, o desgaste é grande. Isso de fato aconteceu. Enquanto o PT estava imaginando que apenas o Moro tocaria no Bolsonaro, uma interpretação. Mas há quem afirme que a chegada do Moro também ressuscita os pensamentos do Lula, e do PT e da esquerda, o que vai efervescer esse campo. A gente não corre o risco de uma eleição também mais ideológica? A gente tem um risco grande de uma eleição baseada numa discussão de personalidades, né, de egos, e não de projetos. Isso é muito negativo. Quando o Cidadania colocou meu nome para discussão como pré-candidato à presidência da República, é justamente para forçar a discussão de projetos. Eu tenho que discutir a melhora da educação, eu tenho que discutir como é que eu faço um ressurgimento da economia brasileira, que está estagnada e agora já caindo em depressão. É um problema são problemas verdadeiros que têm que ser discutidos. E não ficar discutindo quem fez mais, quem fez menos, quem é mais, quem é menos. É uma coisa muito negativa. Eu achei muito positivo que o Sérgio Moro efetivamente se colocasse como candidato, porque acho que é importante você ter esse pensamento exposto nessa corrida eleitoral. Mas como tenho um certo relacionamento com ele, fiz questão de registrar que era importante que ele transformasse isso num projeto de Brasil. Não dá para ser um projeto de Lava Jato, não dá para ser um projeto de vingança contra quem o perseguiu. Tem que ser um projeto para o Brasil, para os brasileiros. Espero que ele consiga e que os outros também, que a gente vem conversando nessa terceira via, consigam. O que eu tenho como convicção é de que a permanência de Bolsonaro é muito ruim para o Brasil e uma volta de Lula também é muito ruim para o Brasil. O Brasil merece ter futuro, não ficar discutindo esse passado que a gente devia esquecer. Senador, o senhor é naturalmente líder da oposição aqui no estado de Sergipe. O seu nome sendo colocado como pré-candidato à presidência da República, de certa forma, não deixa uma brecha aqui para o governo atual, para se manter, para essa manutenção aqui no estado de Sergipe? Como o senhor avalia isso e como seus companheiros de partido conseguem ver essa questão? Porque o senhor é um nome forte aqui no estado, mas o senhor se lançando a pré-candidato à presidência deixa, de certa forma, uma brecha aqui para o atual governo. Como o senhor faz essa avaliação? Eu acredito sempre na construção de projetos, e são projetos de grupo. O grupo político que a gente integra aqui em Sergipe terá candidato, e certamente terá uma candidatura competitiva para mudar essa realidade de Sergipe, que é de incompetência, que é em alguns pontos de corrupção, e que está aí há muito tempo. A gente conhece os resultados, a gente sabe que não funciona, a gente vai trabalhar para que isso mude em Sergipe. Mas não dá para apostar em salvadores da pátria. Eu não sou a única solução para Sergipe ou para o Brasil, eu não acredito nesse tipo de construção, eu acredito em construções de grupo. Estamos formando um grupo político em Sergipe de renovação, grandes nomes na Assembleia Legislativa, parceiros que vão se aproximando, e isso vai contar nessa construção. Da mesma forma, a gente está fazendo em Brasília, atuando para que você tenha alternativas. Os nomes definitivos em Sergipe e para o cenário nacional só vão surgir no próximo ano, lá depois do Carnaval ou perto disso. Até lá, tem que ser construção de projeto, apresentação de projeto. Então, eu quero mudar Sergipe, mas eu não quero mudar só a cara do governador. Eu quero que você tenha projetos especificamente para poder fazer com que esse estado desenvolva o potencial que a gente sabe que ele tem. Sergipe tem potencialidades que poucos estados têm. É um estado pequeno, a logística é facilitada, tem produção de riquezas naturais, tem um turismo que pode ser muito bem explorado e não é. Ao longo de muitos anos foi totalmente deixado de lado. Então, tem espaço para você fazer coisas boas aqui, como projeto. Se for sempre uma coisa de imagem, de competição de vaidades, aí não há por que você dar incentivo para isso. Eu acredito que Sergipe vai ter
E eu tenho muita convicção, uma mudança significativa em 2022. Olha, no caso do Rogério, lançou-se pelo PT, há quem afirme que não faz mais parte do bloco governista. Estava até um dia desse. Mitidieri insinua, chegou até a dizer na imprensa, que tem certeza que ele que será o escolhido. Olha, você só pode ter certeza se alguém lhe disse, né? Então ele não tem a onisciência divina, né? Mas veja, Mitidieri também é PSD, o atual governador é PSD. Uma candidatura de Mitidieri é uma candidatura do DNA de Belivaldo Chagas. Mudou alguma coisa? A oposição, né? Ela tinha no nome do senhor um grande nome, né? E o que a gente está percebendo em Sergipe? Que para o legislativo está correndo todo mundo, né? Por exemplo, Daniela, na última entrevista, dá a entender o quê? Que o partido quer como federal ou senadora. E os nomes que a gente está percebendo, eles estão correndo para o mundo legislativo. Para o mundo executivo, até agora ninguém colocou, né? Mas o senhor disse aí, nós teremos, né? A gente pode transformar esse futuro num... O senhor já tem esse nome? E se pode dizer não. A definição não vai ser feita da cabeça ou do bolso de Alessandro, vai ser feita na discussão do grupo, escutando a sociedade. Você citou bem, esses nomes todos que gravitam ali em torno do governo são todos farinha do mesmo saco. Não são pessoas iguais, Fábio é diferente de Rogério, mas são parte do mesmo grupo, com as mesmas práticas, ocupavam os mesmos cargos, os resultados são péssimos. O Brasil está vendo, o Estado de Sergipe está vendo. Então a gente tem condições de fazer um confronto com essas pessoas, de ideias, de propostas, que vai ser muito bom para o Estado. Agora o nome que vai estar à frente da chapa estadual tem que ser definido mais adiante. Até por uma questão de respeito a todos que vão estar participando. O que eu posso dizer, e digo em todas as entrevistas, eu não posso negar nada para Sergipe, que tudo que eu tenho na vida foi Sergipe que me deu, inclusive a família, né? Casei em Sergipe, meus filhos são sergipanos, me eduquei aqui em Sergipe, Colégio Arquidiocesano, Visão, depois Universidade Tiradentes. Então eu devo tudo a esse Estado e nunca vou negar nada para o Estado. Mas tenho consciência da importância da minha participação nas duas discussões. Um senador tem muito espaço para discutir, para mostrar necessidades. Eu vou lhe dar um exemplo concreto agora. Quando a gente está discutindo esse Auxílio Brasil, esse novo Bolsa Família, a nossa atuação no Senado, juntamente com vários outros parlamentares, garantiu que você tivesse a possibilidade de incluir mais 5 milhões de pessoas. É muita coisa, é muita coisa. Quando a gente estava discutindo o auxílio emergencial, fui relator no Senado, a gente recebeu um projeto que atendia 20 milhões de brasileiros e entregamos para a sociedade um projeto que atendeu 70 milhões de brasileiros. É muita coisa. Então a gente não pode deixar de olhar para esse lado da discussão. Os parlamentares em Sergipe, federais, infelizmente, na sua grande maioria, não entendem esse nomezinho, federal. O seu impacto é para o Brasil inteiro. Você cuida do seu Estado, mas você cuida do seu Estado cuidando do Brasil também. Garantindo que você tenha um orçamento de verdade, garantindo que os recursos cheguem, garantindo que você possa ter, talvez, o andamento verdadeiro de uma obra que vai garantir a segurança hídrica para os brasileiros, que é o Canal Tingó, que começa a avançar. Eu espero ter hoje, mais tardar, durante o final de semana, uma resposta da relatoria setorial do orçamento, garantindo verbas para que a gente possa ter a segurança do próximo ano das obras. São obras complexas, muito caras, mas que vão garantir que os sergipanos, mais de 2 milhões de sergipanos, tenham eternamente, ou enfim, enquanto a gente tiver perenidade do rio, garantia de água potável. Vocês estavam noticiando agora a falta d'água. São problemas antigos, só podem ser resolvidos de Brasília para cá. Então o parlamentar federal tem que ter essa responsabilidade. Não significa esquecer o Estado, muito menos deixar de participar do processo, mas fazer as coisas com responsabilidade. Os sergipanos me deram a confiança para um mandato de 8 anos como senador. Eu não posso simplesmente fingir que isso não existiu e me portar como um candidato eterno. Senador, Auxílio Brasil, né? Que é agora o nome dado ao antigo Bolsa Família, Auxílio Brasil, a priori estava em 14 milhões, depois pensou-se em mais 3, vai para 17. O senhor nos falou em off, pode chegar a 21 milhões. Exatamente. O texto aprovado no Senado, ele garante a possibilidade de atendimento até 21 milhões de famílias. O que o Senado fez? E foi um trabalho que envolveu o Partido dos Trabalhadores, a Simone Tebet do MDB, Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná, José Aníbal do PSDB de São Paulo, porque quem quer fazer política para atender as pessoas, deixa de lado ideologia e senta e vai trabalhar. E foi o que a gente fez. A gente construiu o acordo que possibilitou a aprovação no Senado de um texto que vinculava todo o espaço fiscal ao programa. O projeto do governo e o projeto que foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados não fazia isso.
Ele simplesmente abria um espaço gigante no orçamento, ele criava um calote gigante nos precatórios e não garantia que essa verba ia para o auxílio. O que a gente fez foi garantir: qualquer espaço fiscal tem que ser reservado para o auxílio e para a recomposição da seguridade, ou seja, aposentadorias e benefícios que têm que ser recompostos por conta da inflação. A gente vai ter esse ano uma inflação acima de 10 pontos percentuais. Isso é muita coisa. Né? É muita coisa. A inflação da cesta básica é mais alta ainda, ela já passou da faixa dos 40. É muita coisa. Então isso foi um trabalho político que foi feito no Senado. Infelizmente, o presidente Rodrigo Pacheco, que é do PSD, partido de Belivaldo, de Minas Gerais, descumpriu o acordo, se juntou com Arthur Lira, que é do PP de Laécio, lá de Alagoas, para fazer um acordo que mudava o texto. Então o Senado votou e aprovou um texto, 63 votos, e o presidente do Senado, na hora de imprimir o papel, muda o texto. E aí você me diz, dá para acontecer isso no Brasil? Dá. O Brasil é um país tão de cabeça para baixo que acontece isso. Votaram num projeto você que vota de fato de um existe jeito, um outro. Ele muda o texto. Porque quando ele separa em pedacinhos o texto que a gente votou, ele permite que na volta para a Câmara dos Deputados, o grupo de Arthur Lira, do Centrão, tire um trecho, tire um inciso. E justamente o que eles querem tirar é a questão da garantia do pagamento para os professores, o precatório do Fundef, que a gente garantiu prioridade de pagamento e tirou do teto, e querem tirar a vinculação. Por que eles querem fazer isso? Eles querem ter mais dinheiro para o orçamento secreto. Eles querem ter mais dinheiro para sair distribuindo nas bases eleitorais sem critério nenhum e, em alguns casos, com facilidade para a corrupção. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer no Senado é dar transparência para isso, fazer as pessoas entenderem. Olha, você fica vendo essa briga de egos e de vaidades na internet, muito bonitinha, mas o jogo de verdade é no orçamento, é na legislação no seu detalhe. É isso que vai garantir que você tenha acesso. Eu estou falando de 5 milhões de brasileiros, não estou falando de dinheiro de troco de pão, não. A gente está discutindo se 5 milhões de brasileiros vão poder comer ou não. E as pessoas colocam acima disso o interesse paroquial, político e às vezes a corrupção. É muito triste. De volta por aqui com o Jornal da Xodó, 1h02. E agora, seguindo por aqui com a nossa entrevista, conversando com o senador Alessandro Vieira. Vamos girar por aqui, vamos agora ao Sertão. Quem tem pergunta é o Aparecido Santana. Boa tarde mais uma vez para você, Aparecido. Excelente tarde para o senador Alessandro, para todos que nos acompanham. Senador, a minha pergunta é o seguinte: o senhor foi surpreendentemente eleito em Sergipe fora dos grandes políticos, mas após o posicionamento do senhor contrário ao presidente Bolsonaro, criou-se uma rejeição ao nome do senhor daqueles que seguem a linha ideológica do presidente. Eu queria saber como o senhor tem observado esses antigos apoiadores hoje fazendo duras críticas à postura do senhor lá no Senado. Aparecido, boa tarde, um abraço para vocês aí do Sertão. É natural esse processo, porque você tem ainda no Brasil uma paixão por políticos. As pessoas deixam de olhar a realidade e ficam apaixonadamente defendendo seus ídolos. Eu não tenho ídolo na política, eu não tenho esse tipo de devoção. Quando fui eleito primeiro votando em Marina Silva. No segundo turno declarei voto em Bolsonaro. Desde a declaração de voto, naquela data, e o texto e o vídeo estão aí na internet até hoje, eu deixei bem claro que ia fazer todo tipo de fiscalização que fosse necessária, porque eu já identificava que existiam alguns problemas na conduta do Bolsonaro, em particular a fragilidade de compreensão das coisas. Foi um parlamentar medíocre, um parlamentar que teve um desempenho de quase 30 anos no parlamento, sem nenhum tipo de participação relevante, mas eu entendia que era importante evitar a volta do PT, e foi isso que aconteceu. Então é um processo natural. Da mesma forma como você tem os apaixonados por Lula, que se recusam a reconhecer que teve mensalão, que teve petrolão, você tem os apaixonados de Bolsonaro que querem se recusar a dizer que tem rachadinha. A mesma doença. O remédio para isso é informação. A gente tem que informar as pessoas. Eu estou lá em Brasília, eu estou vendo de perto. Eu estou vendo como trabalham os Bolsonaro, a família Bolsonaro, eu estou vendo como é que é a ligação deles com o Centrão, eu estou vendo o que eles estão fazendo nas indicações para o PGR, por exemplo, a interferência na Polícia Federal, a interferência na Receita Federal, tudo isso feito para proteger bandido. E eu não fui eleito para passar a mão na cabeça de bandido. Se alguém não gosta disso, paciência. Eu não posso mudar o compromisso que eu tenho de vida e o compromisso que eu fiz com os sergipanos. Senador, nós vamos agora a Robson Martins, lá do Baixo São Francisco. Robson, com você. Mais uma vez, muito boa tarde, Eduardo Carvalho, Mari Rodrigues, e satisfação interagir com o senador Alessandro através da Rede Xodó de comunicação. Senador, no início do ano, o senhor esteve reunido com os prefeitos do Conivales. Para a gente fazer um balanço de 2021, de lá para cá, o que mudou
e o que saiu do papel? Muito obrigado. Obrigado, Robson, pela pergunta. É um prazer falar com vocês. É uma região pobre de Sergipe e muito pouco cuidada. Eu acredito que a grande solução ali não vai passar pelo legislativo, mas passa por uma ressurreição de turismo e da vocação agrícola. Mas da nossa parte, o que nós garantimos, em parceria com o consórcio, é a chegada de uma estrutura para exames médicos, que já foi garantido de imediato, e uma série de pequenas coisas em cada município da região. A gente tem hoje a tranquilidade de dizer que através das emendas que a gente distribui, e todas as emendas são públicas, são transparentes, as pessoas podem fiscalizar, podem votar, todos os municípios sergipanos foram de alguma forma atendidos, sempre pensando naquilo que era mais necessário para aquela comunidade. No caso específico lá, ouvindo os prefeitos, ouvindo a sociedade, era facilitar o acesso a atendimento médico, facilitar o acesso a exames médicos. As filas são muito longas. A gente continua trabalhando nessa mesma linha e eu espero que a gente possa, num passo adiante, melhorar o planejamento do Estado e recuperar aquela região que eu me lembro quando cheguei aqui na década de 80, era uma região que apontava para o desenvolvimento. Tudo caminhava para que ali fosse uma região muito rica do Estado, e aquilo parou no meio do tempo, se perdeu o projeto inicial que era pensado por João Alves Filho, e agora a gente vive do assistencialismo na região, fortemente do assistencialismo. A gente tem que mudar isso, é possível mudar, e a gente vai estar engajado nessa mudança. Senador, em relação ao orçamento secreto, a imprensa explorou bastante esse tema. E no entendimento do senhor, essa questão do orçamento secreto, Sergipe tem 8 deputados federais, são 3 senadores. Qual a avaliação do senhor? O orçamento secreto é um crime, o orçamento secreto é inconstitucional, o Supremo já decidiu isso. O orçamento secreto desvia recursos de onde ele deve estar, porque você tem na Constituição a definição de como se pode gastar dinheiro público. Tem que ter transparência total, tem que ter critério técnico para distribuição. O orçamento secreto acaba com tudo isso, acaba com a transparência e acaba com o critério técnico. Então, quando Davi Alcolumbre era presidente do Senado, o estado que mais recebia dinheiro era o Amapá. Agora o presidente é Rodrigo Pacheco, quem mais recebe é Minas Gerais. O povo de Minas Gerais ou do Amapá não vale mais do que o povo de Sergipe. Não é esse o critério. A Constituição não permite esse tipo de coisa. Então, quando a gente foi ao Supremo para questionar isso, é porque a gente sabia que tem uma turma que se agarra no dinheiro e não quer largar. E o Supremo determinou que mudasse. O Congresso fez uma votação de uma resolução, que a gente já está questionando de novo na Justiça, e por um voto a gente não conseguiu que fosse derrubado no Senado. Infelizmente, o voto do sergipano Rogério Carvalho. Lamento muito esse voto. Rogério Carvalho foi o voto que garantiu a continuidade do orçamento secreto na forma como era feito. A gente lamenta porque isso prejudica o interesse dos brasileiros e dos sergipanos. Mari? Senador, a imprensa nacional, a gente percebe a sua ascensão. Isso é notório, né? Isso foi elogiado desde a Covid, pela forma de perguntar, não só pela experiência, né? Porque tem outros delegados. Não é uma questão por ser delegado, tem outros que não têm o seu nível. Porque ficou muito explícito isso. O seu conhecimento, tanto é que o senhor passou a ser consultado, né? Tanto por relator, porque eles confiavam na sua maneira de se expressar, tinha essa confiança. A imprensa nacional também, a gente percebe que o senhor é um dos parlamentares mais buscados para entrevistas no Brasil inteiro. A gente percebe também em Sergipe, só que em Sergipe é terra de muro baixo, tem essa questão. Eles confundem às vezes, né, o político bom é o político sempre sorridente e com tapinha nas costas. Mas a gente não pode negar que o senhor é uma pessoa qualificada. Daí vem a minha pergunta. O senhor também não estava previsto, nem o Rogério Carvalho, como senadores da República o são. Poderá o Brasil e Sergipe ter uma grande surpresa também com a sua extraordinária votação, já que estão apostando no inverso? Eu acredito que o brasileiro e o sergipano em geral continua com o mesmo sentimento que existia em 2018. É uma decepção muito grande com a política. E essa decepção é justificada. Você tem gente que está nos cargos por anos e anos e não consegue mudar a vida das pessoas. Pelo contrário, vão enriquecendo pessoalmente, ou suas famílias, ou seus amigos. E isso tudo vai se somando num desgaste. Isso estava muito presente em 2018 e continua presente, agravado com a decepção de muitos que votaram em Bolsonaro apostando numa mudança e essa mudança não veio. Como é que a gente vai ter, em 2022, na eleição, esse sentimento manifestado? Eu não posso cravar agora aqui. Eu sei que vai ser uma eleição muito difícil, eu sei que
os grupos que estão no poder estão com mais dinheiro do que nunca. Grupo do governo do estado, grupo da prefeitura de Aracaju, mais dinheiro do que nunca. Não tem um pingo de vergonha em usar esse dinheiro e essa força. Usam isso em cima da imprensa, usam isso para divulgar ou para esconder fatos. Isso é, como você falou, terra de muro baixo. E eu nunca tive vocação para falar as coisas através de minhas palavras ou com muito arrudeio. Minha coisa é muito direta. Então a gente vai ter que enfrentar aqui em Sergipe toda a força do dinheiro, mais do que nunca. Mas acredito que o cidadão sergipano começa cada vez mais a entender que a qualidade do político afeta diretamente a qualidade da sua vida. Eu tenho muito pouca preocupação com a questão ideológica. Quando eu estava dando o exemplo aqui falando do auxílio emergencial, eu fiz questão de dizer, a gente trabalhou junto com os parlamentares do PT, do MDB, do PSD, do Podemos, para construir esse acordo que tinha do outro lado da mesa um cara que é do MDB também, que é o Fernando Carvalho, Fernando Bezerra. Quer dizer, você faz política séria. Essas pessoas todas tinham capacidade para sentar, fazer conta, chamar uma equipe técnica e chegar no resultado. É isso que a gente precisa para o Brasil e é isso que a gente precisa para Sergipe. Não dá para ser um governo de parentes, de compadres, de amigos, que ficam um passando a mão nos erros dos outros. Eu preciso de gente qualificada, técnica, que se oponha, que coloque na mesa aquilo que deve ser prioridade de verdade para os sergipanos. Eu acredito que esse sentimento, se for bem trabalhado e se você conseguir botar na urna nomes que representem esse sentimento, o resultado vai chegar como chegou em 2018. Para mim não foi surpresa o resultado. Claro que você não faz conta de votação. Não dá para ter essa conta tão precisa. Mas o sentimento já era muito claro. O povo está cansado. E o povo tem razão, está cansado. Eu converso com alguns colegas senadores que estão lá há muito tempo e me impressiona como eles são descolados da realidade das pessoas. Eles não entendem. E quando se vota, por exemplo, para manter um orçamento secreto, você está dando um tapa na cara do povo. Porque esse dinheiro vai fazer falta. É comida que falta, é saúde que falta, é remédio que falta. E eles continuam fazendo. Porque a conta deles é sempre dentro do grupinho, dentro da turminha, dos carguinhos comissionados, para poder continuar a política miúda de sempre. Se continuar desse jeito, a gente não melhora o Brasil, não melhora a Sergipe. Meu trabalho e de todo mundo que eu quero ter perto de mim é para mudar essa realidade. Não é para fazer o que os outros já fizeram, a gente tem que fazer diferente. Senador, o nome do senhor lançado como pré-candidato à presidência da República, a gente sabe que é um país polarizado como se encontra no momento, com dois nomes fortes que são praticamente artistas, né? É o Bolsonaro e o Lula. Amado demais por uns, odiado por outros. Como é que o senhor pretende crescer o seu nome como pré-candidato à presidência da República em um país que se encontra polarizado com muito amor ou muito ódio dessas duas partes que eu citei? O nosso objetivo é garantir que as propostas sejam discutidas. Então eu preciso ter a discussão séria, por exemplo, da economia. Como é que a gente vai ter uma retomada econômica consistente no Brasil? E aí quando você coloca esse tipo de discussão na roda, você força, mesmo esses personagens, que são quase artistas, você falou muito bem, são atores, interpretam raivas, interpretam amores na frente das câmeras, mas depois fazem um jogo sujo igualzinho nos bastidores. Mas mesmo eles são forçados a falar de coisa séria quando você coloca assunto sério na mesa. Esse é o nosso objetivo. Eu fico feliz quando eu vejo a Simone Tebet colocando a candidatura para o MDB. É muito importante. Primeiro porque é uma mulher, a gente precisa ter mulheres na política, faz toda a diferença. Quando você tem uma mulher, você eleva a qualidade do debate, isso é uma regra em qualquer parlamento e também é na gestão pública. Mas você força a discussão para coisa séria. Como é que a gente vai retomar uma recuperação para dar futuro para a nossa infância? Ou vai ser uma discussão de saudade do Lula ou de raiva do PT? Não dá, o Brasil merece mais que isso, nosso trabalho é nesse sentido. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade, eu não faço questão de ter meu nome em urna nenhuma, nem em Sergipe, nem lá em Brasília. Eu faço questão de que as ideias estejam lá, os projetos estejam lá. Eu preciso que quem tenha confiança num projeto, eu preciso que alguém me diga o que vai fazer nos próximos 4 anos. Olha, você vai ter um poder enorme, você vai ter muito dinheiro na sua mão. O que você vai fazer nesses 4 anos? Você vai fazer conchavo para continuar no poder? Você vai mexer na Polícia Federal para não prender um filho ladrão? O que você vai fazer com esse poder? É isso que a gente tem que discutir. E não vaidade e bobagens ditas em internet, porque isso aí, pelo amor de Deus. Vocês citaram um exemplo, né? O Bolsonaro fala em R$400, o Lula grita do outro lado 600, daqui a pouco um outro vai gritar 800, e vira uma brincadeira. Não é brincadeira, é coisa muito séria, é a vida das pessoas. As pessoas dependem do governo, dependem do Estado, para ter futuro, para ter segurança hoje, e a gente tem que trabalhar.
Senador, então, ainda falando sobre esse assunto, o senhor citou o nome da Simone como um nome forte, né? Como outros nomes que temos também. Para ser formada essa chamada terceira via, a união desses nomes não seria importante para enfrentar dois nomes fortes como são Bolsonaro e Lula? Esse espalhamento não acaba prejudicando essa terceira via? Eu acho que a etapa agora é de apresentação dos nomes e dos projetos. Então acho que é natural que os partidos apresentem seus nomes. Eu tenho conversado com todos esses atores, todo mundo a gente tenta conversar, enfim, definir prioridades. O Eduardo Leite, o João Dória, Mandetta, agora a Simone, a gente tenta conversar com todos para tentar encontrar um mínimo comum que viabilize depois caminhar junto. Infelizmente você tem alguns que vão entrar nessa mesma guerra de vaidades, essa mesma guerra de dizer que é o único salvador da pátria. E isso é muito negativo, porque rebaixa o debate, não resolve o problema de ninguém. Vamos fazer o nosso enfrentamento, vamos fazer o nosso papel, colaborar. A gente espera ter muito em breve um plano completo de governo, pelo menos nas suas linhas essenciais, para mostrar para os brasileiros, olha, na minha opinião, tem saída e o roteiro é esse. Ele pode dialogar com o da Simone, pode dialogar com o do Mandetta, com o do Dória, claro que pode, com o do Ciro. Isso tudo em conjunto representa para o Brasil um caminho para melhorar a vida das pessoas, vamos defender o projeto com o nome que for melhor, com a cabeça que parecer melhor. Isso aí não pode transformar coisas tão importantes numa briga pequena de vaidades. E infelizmente a política tem vaidade demais. E pega, né? Senador, em relação a Petrobras, 51% nossa, 49% de acionistas. Até onde eu sei, foi no governo de Temer que foi criada a chamada Lei do Petróleo, a dolarização, o que me impede de ter um preço nacional e um preço, né, para exportação ou importação. O que fazer? A gente tem que trabalhar primeiro a política do dólar em si. O governo Bolsonaro errou demais ao permitir uma supervalorização do dólar. E esse erro foi alertado. Se você for buscar, você vai lembrar de entrevistas do Paulo Guedes dizendo, não, isso é bobagem, só se a gente fizer muita besteira que vai chegar em R$5, e já chegou há muito tempo, e já passou há muito tempo, e tem um impacto direto, porque você teve toda uma cadeia econômica montada com base no dólar. Existe uma alternativa que foi colocada, e que é uma sugestão do Rogério Carvalho. Eu faço sempre questão de dizer quem faz as coisas, não preciso ser amigo, não preciso ser parceiro político. A proposta foi do Rogério, de criar uma espécie de banda de compensação, inclusive com a criação de um novo imposto. Eu não acho que é uma boa ideia. Eu acho que essa solução tem que partir de dentro da Petrobras, inclusive o próprio presidente da Petrobras reconhece que eles têm condições de absorver um pouco desse impacto das oscilações do dólar, para que você possa ter uma política de preços que viabilize o mercado. Por quem trabalha com frete, por exemplo, ou mesmo o cara que dirige um Uber, ele começa o mês com um preço de gasolina, ele acaba o mês com outro preço totalmente diferente, o planejamento financeiro dele vai para o espaço e você vai inviabilizando as coisas. Então tem que encontrar soluções, mas a escolha que foi feita para a Petrobras foi de uma economia de mercado. Então fazer uma intervenção para tentar taxar isso, criar um congelamento, alguma coisa artificial, tende a dar um péssimo resultado. Quando você olha para os outros países, foi o que aconteceu. Mas acho que tem sim como cobrar da Petrobras, através do governo federal, uma política mais austera de preços. Eles têm margem para absorver internamente, sem precisar fazer um tabelamento ou coisa parecida. Porque 25% até do consumo nosso interno, nós estamos comprando fora. Quer dizer, nós estamos vendendo, na verdade, barato, estamos comprando caro, né? Como desenvolver uma espécie de política de mercado muito à brasileira, vamos chamar assim, ficou melhor para a Petrobras vender o óleo cru e comprar o combustível importado e refinado, porque ela ganha nas duas pontas. Ela deixou de lado o interesse público. Eu não vejo um grande problema em você fazer isso, desde que seja transparente, porque se eu tenho um monopólio da Petrobras, eu não posso ter a Petrobras se comportando como se fosse uma empresa qualquer, como se ela pudesse fazer uma política de preço sem nenhuma preocupação com a sociedade. Então ele tem que encontrar um meio de caminho. Na minha visão, passa pela gestão da própria empresa e não pela criação de um tabelamento ou coisa parecida, porque, repito, todas as vezes que foi feito não funcionou. Tem um outro senador do PT, o Jean Paul, que é especialista na área, vem relatando esse projeto e também vem buscando alternativas. Eu espero que a gente consiga fazer uma construção interessante e que atenda os interesses dos brasileiros. Senador, queremos agradecer ao senhor, viu, pela sua participação. Obrigado pela atenção, obrigado em nome da emissora, viu? Todo o estado de Sergipe, nós estamos sempre acompanhando, sempre que tiver em Sergipe, é um prazer poder ouvi-lo
E fique à vontade para suas considerações finais. Agradecer pelo espaço, é sempre um prazer ficar à disposição da imprensa, porque é através da imprensa profissional que a gente conversa com as pessoas. Porque aqui todos vocês têm cara, têm nome, têm CPF, o que vocês falam, vocês se responsabilizam. Não é o que a gente vê nas redes sociais, onde tem muita gente que se passa por imprensa, mas faz isso sem colocar seu nome, sem seu CPF e sem responsabilidade. A informação de verdade é o que vai libertar o brasileiro, vai libertar o sergipano, para poder encontrar soluções para tantos problemas que estão aí acumulados há décadas. E eu acredito que a gente vai chegar lá. Vai dar um trabalho danado, mas vamos chegar. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima tarde para o senhor.